O celibato obrigatório do clero é antibíblico. Eu posso só contextualizar a afirmação? Se a gente vai lá para Tito 1,6, a gente vê Paulo dizendo: um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de insubmissão. Então, se Paulo disse que o sacerdote pode ser casado, ter mulher, ter filhos, por que a Igreja Católica não permite? Então, antes de eu começar nos textos bíblicos, eu já gostaria de afirmar aqui o seguinte: nem Paulo foi casado. Então, se a gente fosse para poder ver nessa visão, então Paulo estava no sentido errado. Jesus Cristo também não era casado. Ele foi o sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança. Então, se a gente fosse ver nessa visão, então Jesus Cristo também não tinha que ser, né, o nosso líder. Então repara que o Banzoli ele traz a argumentação da carta de Paulo para Tito, falando claramente sobre questões eclesiásticas, sobre funções de cargo de clérigo. E aí o nosso amigo católico demonstra toda a preparação apologética dele, levantando uma comparação entre Cristo e Paulo, sendo que Cristo, a função dele era puramente propiciatória e expiatória. É Deus encarnado, é um absurdo isso que ele está falando. A missão de Paulo a partir da conversão é disseminar o evangelho ao redor do mundo, independente se ele foi casado antes ou não. Então é uma comparação totalmente esdrúxula, na qual não tem sentido algum. Para mim, você privar uma pessoa de algo não pecaminoso, uma vez que dentro de um casamento, segundo as ordens estipuladas por Deus, é uma das coisas mais satânicas que tem. Ou seja, a pessoa às vezes tem o dom para pregar o evangelho, para ser um pastor, só que não pode ser, pois tem esses desejos de ter um casamento, de ter uma mulher. Então o cara necessariamente tem que se abster disso para ser um padre, ou seja, é a coisa mais ridícula, mais maldosa, mais satânica que existe, e que aí sim leva as pessoas a pecar, uma vez que elas são privadas de uma necessidade natural delas e a igreja as força a não realizar isso.